minhas alunas de escola com 15, 16 anos, já falando em prótese, já falando em cirurgia. Existe um limite. Eu não posso nunca estar de manhã 90%, tem que estar 100%. Mesmo que para mim seja mais uma cirurgia, mas para a paciente é a cirurgia da vida dela. Você sabia que um dos tipos da saúde que a gente precisa ter e precisa estar sempre atento é a nossa saúde emocional. E a nossa saúde emocional está totalmente ligada à nossa aparência. Doutora, eu quero fazer uma plástica para o meu marido. Essa paciente não está preparada para uma cirurgia plástica. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, hoje abrindo o nosso FitoCast sobre um tema que é um tema super legal. Eu já estou quase pensando nisso já. Fazer uma cirurgia plástica. Aliás, por que plástica se chama plástica, né? Será que tem alguma coisa a ver com plástico? Bom, a gente vai tirar todas essas dúvidas. Nós temos aqui um cirurgião já com alguns anos de carreira, né? Acumuladas aí algumas cirurgias. E trouxemos uma modelo viva hoje aqui também, que é a sua paciente. E hoje nós vamos aproveitar esse momento para falar tudo o que é importante sobre cirurgia plástica, aquelas dúvidas cruéis que você tem, que eu tenho, que a Simone tinha, algumas que a gente ainda tem, que eu vou perguntar para o doutor hoje. E tudo que você precisar, que a gente não responder aqui nesta conversa, você pode deixar aqui nos comentários. Os comentários servem exatamente para isso, para criticar, para fazer elogio, para tudo que você achar legal. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui conosco hoje. Obrigado pelo convite e para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Simone, depois de quanto tempo que você não vem aqui na mesa com a gente? Aqui no podcast? É. Podcast já faz tempo. Faz tempo, né? Faz muito tempo. Estamos inaugurando o nosso espaço novo. Esse aqui é o nosso terceiro episódio nesse espaço aqui. Tá com um cheirinho de novo ainda, né? É, muito bonito, viu? Sim. Muito bonito mesmo. Doutor, para quem ainda não te conhece, não te acompanha nas redes sociais, quem é o doutor Alexandre e por que cargas d'água você foi parar na medicina, em primeiro lugar, e na cirurgia plástica, em segundo lugar? Bom, eu sou cirurgião plástico, né? Mas eu sou de uma família que são 3 médicos. Eu, tenho meu irmão que é cirurgião do aparelho digestivo e tem outro que é urologista. E tem uma irmã que é psicóloga. Meu pai era advogado, então não tem nada a ver com a área. E meu pai, ele veio do interior, era uma família pobre, trabalhava na lavoura. Aí ele veio para Curitiba estudar, fez direito, e quando ele se formou, ele foi para uma cidadezinha chamada Tomazina, que é uma cidadezinha bem pequenininha. E lá ele fez uma amizade muito grande com um médico que está vivo até hoje. Meu pai é falecido, doutor Antônio. Então ele tinha uma admiração muito grande por esse doutor Antônio. E ele ficou uns tempos em Tomazina e depois voltou para Curitiba. E continuou até ele morrer, ele tinha muita admiração por esse amigo dele. E isso influenciou eu e meus irmãos a fazer medicina, por causa desse médico, uma cidadezinha do interior do Paraná, Tomazina. Aí fizemos medicina, eu fiz medicina na PUC, nós 3 fizemos PUC. Fiz medicina na PUC. Quando eu acabei a faculdade, eu queria fazer cirurgia geral. Aí eu prestei prova em vários lugares e passei lá na USP em Ribeirão Preto. Aí me mudei para Ribeirão. Aí fiz 2 anos de cirurgia geral. Aí quando acabou a cirurgia geral, você pode escolher outras especialidades cirúrgicas. Aí que eu escolhi a cirurgia plástica. Aí eu fiz prova lá na USP e passei e fiquei mais 3 anos. Fiquei 5 anos lá na USP. Quando eu estava no último ano de residência de cirurgia plástica, no 5º ano, eu estava no centro cirúrgico, aí tem a recuperação junto com a UTI. Aí, de repente, um colega meu falou, aquela menina, aquela fisioterapeuta ali é de Curitiba. Eu falei, vou lá conversar com ela. Aí comecei a conversar, conheci ela dentro da UTI. Aí trocamos o telefone, tal, foi. Hoje estamos casados há 23 anos e temos 4 filhos. Olha que Eu fui conhecer uma curitibana na UTI do hospital lá em Ribeirão Preto, para você ter uma ideia. Veja que história legal. Você é o que nós chamamos de VIP, vindo do interior do Paraná, lá do interior do Paraná. E você, Simone? Conte um pouquinho quem é você, além de minha esposa maravilhosa, quem é você, para que o público possa te conhecer também. Sim.
A maioria do pessoal já me conhece, né? Nós estamos aí sempre juntos nas redes sociais, no Instagram. E eu tive uma jornada, tenho 2 formações contábeis, tenho nutrição, algumas pós-graduações na área de gastronomia funcional, que é realmente o que eu gosto muito. E há uns 3 a 4 anos eu descobri o esporte, o fisiculturismo, um hobby que eu gostei muito e foi por causa disso que teve toda essa mudança no meu estilo de vida e, consequentemente, no final de todo esse processo, senti algumas necessidades físicas que até então, lá no começo dessa jornada, em alguns momentos eu até criticava, mas depois eu vi a real necessidade de procurar um cirurgião plástico, né? Então, no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai contando mais, desmiuçando mais essa história, né? Por que eu tomei essa decisão? E que eu procurei o Dr. Alexandre, né? Fui em vários cirurgiões aqui, mas eu me identifiquei mais com ele, com a consulta dele. Eu sou uma pessoa bem direta, bem realista, verdadeira, e eu senti isso no Dr. Alexandre, né? Então, eu cheguei lá, ele não me escondeu nada, cheguei com uma intenção de colocar determinada quantidade, de fazer um corte menor, e ele foi bem realista e direto, dizendo, não, precisa disso, 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 senão é melhor não fazer, porque é o meu nome que está em jogo, né, doutor? Exatamente isso. Vou fazer um trabalho bem feito, senão não vou fazer. Então, eu gostei muito, assim, dessa sinceridade do doutor. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar hoje nos nossos profissionais médicos, quando a gente vai. Não se deixar iludir, né, por, às vezes, por pessoas ou por opiniões alheias. Eu acho que você tem que ir realmente com o que você confia no momento que você realmente precisa. Aliás, sinceridade, lá do grego antigo, eles são os pais aí do teatro, e eles, para encenar outros personagens, usavam máscaras de cera, e quando eles eram eles mesmos, eles estavam sem cera, ou seja, a sinceridade legal, está no como é você na realidade. Doutor, primeira pergunta importante, é uma curiosidade minha. Por que plástica se chama plástica? Essa pergunta eu acho que eu não sei te responder, viu? Artista plástico, cirurgião plástico, não sei te dizer. Se você souber a resposta... Não sei. Não sei te dizer. Não. É uma pergunta interessante, porque a gente fica pensando, porque a similaridade com a palavra plástico é muito grande, mas obviamente uma coisa não tem nada a ver com outra. Vem do grego, alguma coisa assim, não sei te dizer. Não. Talvez plasticidade, uma coisa mais... Pode ser. Enfim, plasticidade, né? Movível, algo que pode ser transformado, né? É isso mesmo. Deve ser algo nesse sentido, né? Porque é o poder hoje que a medicina tem de transformar pessoas, né? Transformar para melhores. E isso até é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu fiquei com muita dúvida, de repente pode ser até uma pergunta que vinha, né? Mas acho que como eu tô aqui, eu gosto de falar, vou falar, né? Manda ver. Chamou agora, vai 1h30 esse podcast. Eu estava muito na dúvida de por que fazer, será que realmente preciso fazer a cirurgia plástica, né? Mas quando a gente chega num determinado momento assim da nossa vida, a gente começa a pensar nos benefícios da beleza, né? E eu sempre levo comigo uma frase que diz assim: o belo traz o progresso, traz as coisas boas para a nossa vida. O belo no geral, né? Então, você se sentir bem faz parte do belo. E eu sempre encarei uma cirurgia plástica como algo que é supérfluo, é algo que seria somente para minha estética, né? Mas quando eu parei para escutar um outro médico meu, um cirurgião vascular, Dr. Júlio Siqueira, que falou para mim assim, não, muito pelo contrário, doutor de 83 anos ele tem, e eu faço tratamento de varicoses com ele. Daí eu estava conversando com ele, daí ele falou assim, não, Simone, você sabia que um dos tipos da saúde que a gente precisa ter e precisa estar sempre atento é a nossa saúde emocional. E a nossa saúde emocional está totalmente ligada à nossa aparência. Quando a gente se olha no espelho e a gente não vê o que gosta, quando você não se cuida, você acaba se tornando uma pessoa mais introjetiva, uma pessoa que pode ter uma depressão futura por algum determinado motivo. Então, se você não gosta do que vê, você precisa transformar isso. Então, você fazer uma cirurgia plástica faz parte, sim, da saúde, de você estar cuidando da sua saúde emocional. Então, isso virou uma chave, assim, na minha cabeça. Falei, não, eu vou fazer, porque vai me ajudar, sim, eu vou me sentir melhor
E esse é o momento. E ela tá bem assim, viu? Só pra você saber. Pensa numa pessoa que fez as pazes com o espelho. É que assim, a cirurgia plástica, primeiro uma coisa que você falou, que isso eu tenho muito feedback nesse sentido, a minha consulta é direta, né? Eu falo o que tem que falar, às vezes a pessoa pode gostar, às vezes a pessoa pode não gostar, né? Mas é o que tem que falar na consulta, eu falo e acabou, né? A maioria gosta, muitos acham que eu fui muito rápido, muito direto, muito objetivo, mas eu prefiro ser assim do que criar falsa expectativa. Exato. A pior coisa é você criar uma falsa expectativa na pessoa. Então, você tem que mais ou menos saber o resultado que você vai entregar, como você vai entregar, entendeu? Então, eu sei que isso eu vou fazer, vai dar sim, não criar uma falsa expectativa. E a outra coisa que você falou, é muito comum a pessoa chega lá no consultório, doutor, eu quero fazer uma plástica para o meu marido. Essa paciente não está preparada para uma cirurgia plástica. Ela tem que fazer a cirurgia plástica primeiro para ela se sentir bem. Concordo. Entendeu? Se ela está com um problema no relacionamento, acha que com a plástica vai salvar o relacionamento, não vai salvar. Entendeu? Então, assim, o ser humano, na maioria das vezes, ele não quer ser melhor nem pior, ele quer ser igual, né? Então, a pessoa quer ser igual às outras. Umas querem ser melhor, outras pior, mas na média querem ser iguais. Então, elas procuram a cirurgia plástica para isso, entendeu? Para ter um corpo bom, uma mama bonita, tirar as gordurinhas, para se sentir bem. Primeiro para ela, depois para os outros. Você sabe que me lembra agora o caso de uma menina. Eu fiz hipnose durante muito tempo e atendi como hipnólogo. E ela veio e fez um tratamento comigo, foi fantástico, foi uma revolução, enfim. Aí, numa semana, ela trouxe o esposo dela para parar de fumar. Aí, não, você quer parar? Quero parar de fumar. Não, super legal e tal. Aí, testa uma, testa duas, testa três, testa quatro. Aí, chega uma hora que você fala, não, tem alguma coisa errada. Você realmente quer? Não, eu vim aqui porque a minha esposa pediu. Mesmo. Quer dizer, se essa motivação intrínseca, interna não existir, não adianta forçar o outro a fazer, porque não vai. E se fizer, ainda vai fazer. Não, se fizer, tortura. Não vai ficar satisfeita, né? Porque o casamento que ela queria salvar não salvou. Aí ela vai pôr a culpa na cirurgia plástica, entendeu? Então, a pessoa ela tem que estar preparada psicologicamente para fazer a cirurgia plástica. Doutor, pergunta importante. O que motiva uma pessoa a fazer uma cirurgia plástica? A gente está falando agora de uma questão emocional, mas existem inúmeras possibilidades. Cirurgia corretiva, você faz corretiva também? Faço pouco agora, né? De uns anos para cá, só estética. Só estética. Que motivos que levam uma pessoa a buscar um trabalho como o seu? Bom, o meu público maior é igual ao perfil da Simone. Certo? São mulheres que já tiveram filhos, né? Não vão ter mais filhos. Então, ficou uma flacidez de mama residual, uma flacidez de abdômen. Então, esse é o meu público, né? A cirurgia é chamada Mommy Makeover, reconstrução da mamãe. E o que a gente faz? A gente faz uma cirurgia na mama, na maioria das vezes com prótese, uma cirurgia no abdômen, corrigindo a musculatura, lipoaspirando e ressecando excesso de pele. Então, esse é o perfil da maioria das pacientes que eu faço. Lógico, eu opero face, opero nariz, opero pálpebra, a gente opera tudo. Opa, eu tenho jeito então? Opa! Bom, milagre a gente não faz, não tô brincando. Não, tem jeito sim. Então, esse é o perfil das pacientes, tá? Você faz blefaroplastia também? Então, isso que eu ia falar. Você sabe que a cirurgia plástica mais realizada no mundo hoje em dia é a blefaroplastia? Olha só. Era até o ano passado lipoaspiração. Né? Então, lipoaspiração era mais realizada. Esse ano, blefaroplastia passou a lipoaspiração. Então, tem blefaroplastia, lipoaspiração e prótese de mama, nessa sequência. O Brasil era até o ranking passado o segundo país do mundo que mais fazia cirurgia plástica. Perdia para os Estados Unidos, agora é o primeiro. Ou seja, o povo está vindo aqui já. Eu tenho visto isso acontecer com uma frequência muito grande. O pessoal de fora vindo fazer cirurgia no Brasil, exatamente porque uma das grandes questões é o que acontece com a odontologia no Brasil também, né? Como a gente tem uma especialização muito grande, um volume muito grande, especialização de quem está lá com o bisturi na mão, o cara vira um artista. E assim, eles falam que a qualidade da cirurgia lá na Europa, nos Estados Unidos, não é igual a nossa. Aqui, tanto que quando às vezes a gente vê esses programas de TV que tem dos Estados Unidos, né? Tem um programa, esqueci o nome agora, mas bem famoso. Aí você vê as cirurgias, vê os resultados que eles apresentam.
como se fossem maravilhosos. Eu falo até para minha esposa, se uma paciente minha ficar assim, ela vai me xingar. Ela não vai ficar feliz. Porque aqui no Brasil, são muito exigentes. As pacientes são muito exigentes. Coisa que nos Estados Unidos, na Europa, não são tão exigentes quanto as mulheres brasileiras. Bom, fica aqui os meus parabéns e a minha admiração pelo trabalho de vocês. Eu falo para Simone que o seu trabalho é o trabalho de um artista, literalmente. É um trabalho artesanal. Artesanal. Trabalhei no hospital durante muito tempo e fui diretor de algumas áreas do hospital e eu gostava muito de assistir às cirurgias. E eu falo para Simone, quando eu ia assistir uma cirurgia de orto, cara, é marretada, é pancada, é serrote, uns negócios assim. Pô, a cirurgia plástica não é bem assim, né? A blefaro, para quem não está acostumado com os termos, é quando você faz essa correção, explique, doutor, da nossa... A blefaroplastia é o excesso de pele e gordura nas pálpebras, tanto superior quanto inferior. Então você tira a pelezinha e uma gordurazinha aqui no meio, na superior. A pele embaixo e 3 bolsinhas de gorduras embaixo. Essa que é a blefaroplastia. Show de bola. Si, me conte uma coisa. Você que passou pelo processo, porque eu estou de fora como espectador, eu acompanhei tudo de fora. Quais eram os medos que você tinha? Porque são coisas que eu imagino que devam ser muito comuns até na própria consulta. Ah, não vou fazer porque eu estou com medo. Quais eram os medos que você tinha? Então, você acompanhou, me ajudou um monte, né? Me ajudou um monte. Já agradecer ao vivo aqui, né? Todos os telespectadores, foi um maridão que estava ali sempre ao meu lado. Deixa eu só abrir um parênteses. Claro. Você sabe que é interessante, né? A paciente faz, daí ela volta com uma semana. Ela volta abatido, mas o marido mais. O marido volta mais cansado que a mulher. Não é fácil. É super comum. É ou não é? Não é fácil. Toda vez que eu acordava à noite, ele tá tudo bem, que ajuda, não sei o quê, né? A primeira semana não é fácil, mas você me ajudou bastante. Então, medos, né, da cirurgia. Vou citar algumas coisas e depois o doutor vai complementando. Primeiro, né, que hoje fazem exatamente 30 dias que eu fiz a cirurgia, né? Então, passei por toda a recuperação, estou bem. A primeira semana foi mais desafiadora e agora já estou num processo bem melhor. Amanhã já posso começar a fazer meu cardio, né, doutor? Isso, leve, né? Não dá mais pra cardio segurar, dela, a cardio dela, imagina que deve Não, ser. é só começar devagarzinho. Tá difícil segurar, viu? Tô quase amarrando no pé da cama. Não, agora já estou bem. Então, primeiro assim, rola, né, na mídia, muitas pessoas que hoje querendo tirar a prótese, né? Então, esse também foi algo que eu pensei, será que eu coloco ou não coloco, né? Onde a gente está vindo numa onda de pessoas que está querendo tirar a prótese e dizendo que a prótese que está causando algum problema futuro não, assim, constante. Por exemplo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma dor muscular, sabe? Eu sou uma pessoa que sempre cuidei da minha saúde. Então, depois que eu realmente tive a consciência de que cuidar da minha saúde ia me trazer longevidade, que isso aconteceu em mais ou menos uns 8 anos para cá, a minha vida é completamente outra. E nesse período, eu já não posso agora mais dizer que eu estou há 8 anos sem tomar remédio, né? Porque eu fiz a cirurgia, tive que tomar um antibiótico anti-inflamatório para que para que meu corpo realmente reagisse bem. Eu fiz tudo certinho como o doutor orientou. Mas até então, eu nunca tomei remédio, nunca tive dor, né? Só a única dor que eu realmente tenho é uma cólica menstrual no dia que eu inicio o meu ciclo, só, mais nada. Então, eu fiquei pensando naquilo, será que isso não é, de repente, ocasionado nas pessoas, essa dor, por uma má alimentação, por uma falta de prática de atividade física, sabe? Então, às vezes, isso é uma coisa interessante para quem está nos ouvindo. Às vezes, a gente vai tanto na onda do que as mídias falam, do que determinado influenciador fala, e você acaba desistindo de projetos seus que vão te fazer bem por causa do que fulano falou alguma coisa. Conversa com o especialista. Né? Conversa com o especialista, fala com quem entende, faz uma consulta, tira suas dúvidas. Então, esse foi um dos primeiros pontos, né? E a partir do momento que eu estive no palco na minha última competição, eu vi que se eu quiser cuidar do meu corpo, ter um nível maior de massa muscular do que as outras mulheres da minha idade, a mama, ela é feita de gordura. Então, eu não ia ter uma mama com volume que eu gostasse se eu mantiver essa rotina. Por isso que eu decidi
fazer a prótese de mama, né? Colocar o silicone. E eu procurei o Dr. Alexandre para isso. Então, volto a dizer, tem um sonho? Vai atrás de respostas de quem sabe. E não fica no mimimi de redes sociais com os achismos das pessoas. Porque, às vezes, aquela dor de cabeça que uma pessoa está dizendo que tem, pode ser um hábito de vida errado que ela está construindo. Um vício que ela tem, algo que ela tenha feito há muito tempo que construiu isso no corpo dela. Eu vim de uma alimentação adequada, de uma vida regrada, prática de atividade física, alimentação correta e tô aqui, tô bem, não tive dor nenhuma. E até a Mônica me perguntou na última fisioterapia, como é que você tá? Teve dor e tal? Eu falei, não tenho dor nenhuma. Isso é ruim, sabe, né? Não ter dor, porque daí a pessoa quer fazer tudo. É bom ter um pouquinho de dor que segura. Então, eu tenho desconfortos. Que nem ontem eu já vim trabalhar, daí já fui no mercado à noite, já senti cansaço, né? Então, eu sei que o meu corpo já não consegue se recuperar tão facilmente. Então, de você puxar um braço, de carregar uma sacola, você faz um pouquinho de força na musculatura do peitoral. Automaticamente você mexe a prótese. Então, ali já começa a dar um desconforto. Então, opa, parei, né? Então, tô indo no limite do meu corpo. Mas tô bem, né? Tô bem. Doutor, o senhor trouxe aqui alguns exemplos. De prótese. São próteses. Como que está essa questão da tecnologia hoje? Eu imagino que isso deve ter evoluído assim, astronomicamente, né? Então, só complementando o que ela falou, existem 3 pontos de prótese de silicone que eu queria abordar. Primeiro, é a doença do silicone, né? Que a gente fala doença da internet. Por quê? Não existe consenso sobre isso. Existem muitos artigos que falam a favor, muitos artigos que falam contra. Então, não existe consenso, tá? Quais que são os sintomas que os pacientes relatam? Cansaço, depressão, ansiedade, dor no corpo. Mas isso não é só o silicone que pode causar. Existe, como você falou, N coisas que podem causar. Só que quando a pessoa tem isso e tem a prótese, ela foca na prótese. Ela acha que é a prótese, né? Aí começa a pesquisar na internet, começa a pesquisar e vê, mas eu tenho isso, tudo que tem aqui eu tenho. E eu tenho prótese, então eu tenho que tirar a prótese. Aí o que ela faz? Ela vai e tira a prótese. Num primeiro momento, melhora os sintomas, porque é psicológico. Os primeiros meses melhora. Só que depois de um ano, volta todos os sintomas. Depois de um ano, ela está com os mesmos sintomas, sem prótese, e na maioria das vezes não está mais satisfeita com a sua mama. Daí ela volta para a prótese de novo. Então isso acontece muito, muito, muito. Segundo ponto é um tumor que pode ser causado pela prótese. Isso é uma coisa nova. Mas, assim, ele é tão raro, tão raro, tão raro, que eu fiz as contas, eu tenho que nascer e morrer 3 vezes para ter um caso. Entendeu? E dos casos que tiveram até hoje, assim, houve muito poucos óbitos. Então, eu não sei os dados certos, mas acho que no Brasil tiveram 30 casos até hoje e só teve um óbito. Entendeu? E esse óbito ainda não sabe se esse tumor era da prótese. Então, é uma coisa também que raro de acontecer. Terceiro ponto, uma coisa que está acontecendo muito, 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 até uns 10 anos atrás, a gente colocava próteses maiores, de 350 para cima. Cheguei a pôr 1.700, 500, mas punha direto. Hoje em dia não põe mais. Hoje em dia é de 350 para baixo. Então, e as que tem prótese grande, vem trocar, já querem menor. Então, hoje, assim, eu ponho de 250 a 350. É raro passar disso. Coisa que há 10 anos atrás, eu punha 350 e os pacientes achavam pequeno. Então, esses 3 pontos que eu queria falar da prótese de silicone. Agora, eu trouxe aqui um painel que mostra o painel da Cilimed. A Cilimed é a maior empresa de prótese do Brasil, uma das maiores do mundo. Então, essa prótese brasileira ela é exportada para o mundo inteiro. Eu prefiro prótese de poliuretano. Por quê? A prótese de poliuretano ela é uma prótese de silicone com uma camada externa de poliuretano. E esse poliuretano ajuda a aderir para a prótese não sair do lugar. A prótese lisa ela fica solta. O paciente abre os braços, deita, a mama vai para baixo do braço. Vai para cima, vai para baixo, fica solta. Essa não, ela fica aderida. Aqui eu trouxe vários tipos de prótese. Essa é a prótese cônica. Você vê que ela tem um conezinho. Essa é a redonda que nós usamos. Essa é perfil natural, para a mama mais vazia em cima.
Essa aqui é perfil anatômico, é muito parecido com o perfil natural. E essa aqui é uma prótese que eu nunca vi ninguém usar, que é uma prótese que ela é mais larga do que ela tem mais o diâmetro horizontal maior que o vertical. Uhum. Mas, enfim, isso é só para saber. O que a gente usa é a redonda. Da redonda, você tem a super alta, que é o que eu mais uso, a alta, a média e a baixa. Então, de tudo isso aqui, eu uso a prótese de poliuretano, redonda, perfil alto e super alto. Uhum. É isso que eu mais uso. E onde que ela vai? Porque eu vi que existem técnicas muito diferentes, né? Tem uma que corta embaixo do braço, outra corta a auréola. Outra... Então, assim, ó, se a paciente não tem excesso de pele, né, geralmente as pacientes mais novas, Uhum. que ainda não foram mães, você faz um cortezinho no sulco e coloca a prótese. Eu geralmente faço acima do músculo, atrás da face, subfacial. Uhum. Então você levanta a face, que é uma pelezinha bem fininha que tem acima do músculo, e você põe a prótese. Tá? Então eu ponho a prótese redonda de poliuretano subfacial. Se a paciente já foi mãe, tem já um excesso de pele, aí você tem que fazer uma mastopexia. Uhum. A mastopexia, o que é? Você precisa tirar a pele e levantar. Aí existem várias maneiras. Depende da quantidade de pele que a pessoa tem. Às vezes, é muito raro, se faz só em volta da auréola vertical. Às vezes a gente faz. Às vezes, a pessoa não tem tanto no meio, você faz em L. E a maioria das vezes, você tem que fazer um Tzinho. Uhum. Né? Então, em volta da auréola vertical e um T. Aí você tira a pele e levanta a auréola. Aí você coloca a prótese e depois o subfacial. Entendi. Uma outra coisa que a gente faz muito, às vezes a paciente chega lá com uma mama enorme, gigante. Uma mama grande mesmo. E ela fala que, doutor, mas eu quero uma mama bem redondinha e marcada. Aí, você olha, para ficar marcada tem que pôr prótese. Então a gente tira, às vezes, tirei 1.200, 1.300 cada mama. Nossa, é bastante. Tira 1 tudo quilo, né? E põe uma prótese, ela fica bem redondinha. Então a única maneira de uma pessoa com uma mama grande ficar com uma mama bonita é colocando prótese. Você pode reduzir, mas ela vai ficar sempre com uma mama vazia aqui e cheia embaixo. Entendeu? Com a prótese você consegue deixar ela com uma mama bonita. Eu tenho um monte de perguntas para você. Eu tenho um monte de perguntas. Eu estou aqui fervendo de perguntas. Pergunta número 1. Que idade, a partir de que idade que a gente pode fazer? Porque existe aquela de correção, um acidente e tal, né? Um câncer de mama, enfim. Mas hoje a gente tem visto uma geração muito insatisfeita com o próprio corpo. E assim, minhas alunas de escola com 15, 16 anos, já falando em prótese, já falando em cirurgia, existe um limite ou a gente precisa, evidentemente, um olhar mais profissional nesse sentido, mas existe alguma limitação? A indicação é 3 anos após a menarca, a primeira menstruação. Então, se a paciente já menstruou, a partir de 3 anos, pode fazer. Mas isso também tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia elas estão menstruando muito cedo. Tem meninas com 9 anos menstruando. Né? Então, assim, eu geralmente faço 3 anos após a primeira menstruação e o mínimo 16 anos. Né? Então, a partir de 16 anos, que menstrua já há 3 anos, já pode fazer. Pergunta número 2. Colocou a prótese. Precisa substituir essa prótese e se sim, a cada quanto tempo, em média? Bom, eu recomendo a prótese em média 15 anos, certo? Mas o que eu recomendo é assim, colocou a prótese, faz a ecografia todo ano, certo? No 10º ano faz uma ressonância. Tá normal, é ecografia. No 15º ano faz uma ressonância de novo. Se tiver normal, vai até 20 anos. Vai fazendo a ecografia. Aí quando chegar no 20º ano, mesmo que fazendo ressonância, se estiver tudo normal, convém substituir. Tá? Entendido. Então a média é 15 anos. Uma outra pergunta de uma situação bastante comum das cirurgias antigas era na colocação da prótese, a mulher não tinha mais a possibilidade de amamentar se ela fosse mãe de novo. Como que fica essa questão? Porque, por exemplo, a Simone decidiu, nós decidimos, né? Não vamos mais ter filhos, temos 2. Então não faz mais sentido a gente pensar nisso. Mas aquela pessoa que está lá com, sei lá, seus 30 anos e resolveu, quero ter filho de novo. Como que fica isso? Bom, então veja bem. A técnica de redução mamária, você mantém as glândulas embaixo da auréola. Né? Então você vai manter uma quantidade de glândula ali embaixo da auréola e isso vai possibilitar que a pessoa amamente. Isso na teoria, certo? Na prática, isso não tem como eu falar,
100% vai conseguir amamentar. Por quê? Porque tem muitas mulheres que nunca fizeram cirurgia plástica, nunca mexeram na mama, tem filho e não conseguem amamentar. Mamas grandes não conseguem amamentar. E tem mulheres com praticamente, você vê, praticamente sem mama e amamenta bastante. Né? Então, quando me faz essa pergunta, eu falo bem assim, ó, 50%. Né? 50% sim, 50% não. Na teoria pode, mas às vezes não consegue. Vai depender de inúmeros fatores. Exatamente. E às vezes nem é o problema da cirurgia, né? Isso, é a genética da pessoa, né? Que não permitiu amamentar. E quando você faz a abdominoplastia, você faz uma amarração ali, eu estava olhando lá os detalhes, né, da parte muscular. Em relação a uma possível gestação pós, isso poderia interferir de alguma forma com dor ou coisa assim ou não? Não, assim, ó, para a criança não tem problema nenhum, porque o útero ele cresce muito devagar, então vai distendendo. Para a mãe, o que pode acontecer é ter que refazer depois, entendeu? Então pode ser que tenha um pouquinho de desconforto a mais, mas não vai ter problema nenhum. E isso vale também para a diástase, né? É para a diástase que ele falou, né? Sim. Para a diástase, né? Diástase do reto abdominal. Porque o músculo pode abrir novamente, porque a barriga fica grande, né? Demais. Isso. Para quem não é da área de saúde, doutor, por favor, o que é a diástase? Bom, o que é a diástase? A gente tem o músculo reto abdominal, que ele vai aqui da processo tifoide, que é embaixo das costelas, até a púbis. Funciona como se fosse uma corda de violão. Né? Então, são 2 músculos. Quando a mulher engravida, esses músculos vão estendendo. Né? Depois que ela tem filho, esses músculos não voltam no mesmo lugar. Fica um espaço entre eles. E isso é chamado de diástase. Né? Então, o que acontece? O músculo ele não volta totalmente e fica um buraco no meio. Na cirurgia, a gente junta novamente esses músculos. Então, a gente amarra novamente esses músculos. E nós fazemos uma segunda aplicatura, que é horizontal embaixo. Porque quando você distende, ele não volta. Mas quando você amarra, ele volta, mas ele ainda fica frouxo. Então, você tem que encurtar o músculo embaixo. Porque, às vezes, as pessoas elas operam e ficam com uma barriguinha aqui embaixo. Então, você tem que fazer essa aplicatura horizontal para ela não ficar com uma barriguinha abaixo do umbigo. Que material que você usa para fazer isso? É uma curiosidade minha. É uma coisa, é algo que fica no corpo, né? O fio é um fio de nylon inabsorvível. Esse fio, às vezes, você vai operar as pacientes, 10, 20 anos, o fio está lá. Tem mulheres que, às vezes, usam esse fio, você vai operar, não está mais lá. O organismo consegue absorver, mesmo assim. Mas muitas mulheres, você vai anos depois, o fio está lá. Eu fico pensando a engenharia, né, por trás de tudo isso. Eu que trabalho muito com essa parte de produção, de suplementação. Cara, o estudo para você chegar numa fórmula, como um magnésio, por exemplo, ou com fibras, ou numa enzima dessa, é um trabalho gigantesco que envolve uma quantidade enorme de pessoas. E isso já foi, assim, na história foi testado muito tipo de fio, porque esse é o que dá menos processo inflamatório. Porque se tiver um fio que dê um processo inflamatório grande, vai formar vários caroços. Então ele é inerte, entendeu? Ele não forma um processo inflamatório à volta dele. Tempo de recuperação, aqui a gente estava falando de 3 cirurgias, a lipo, a abdominoplastia e prótese mamária. Na média, quanto tempo? As meninas que vão te perguntar, doutor, quero fazer cirurgia, quanto tempo eu volto a ter as minhas atividades, enfim? Então, doutor, quanto tempo para recuperar? Só que assim, depende do quê? Né? Se você quiser fazer crossfit, é 3 meses. Se você quiser levantar da cadeira, no dia seguinte. Então, a gente tem que separar. Bom, primeira coisa, o paciente faz... Vou te falar toda a rotina. Ele chega de manhã, faz a cirurgia, vai embora no dia seguinte. Fica um dia internado. Anestesia é peridural, dorme não vê nada. Então, a peridural é a mesma da cesárea. Mas, às vezes, o paciente doutor, mas na cesárea ficava cutucando minhas costas, doía. Só que na plástica é feita com sedação. Mas por que na cesárea não é feito com sedação? Porque se sedar a mãe, o filho nasce sedado. Então, na plástica tem que ser feito sem sedação. Né? Porque se a criança nasce sonolenta, não consegue respirar. Então, na plástica, dorme não vê nada. A paciente vai para casa com um dreno. Vai ficar uma semaninha com dreno. O dreno do abdômen fica uma semana, o dreno da mama fica 2 dias. Geralmente, a nossa equipe vai na casa das pacientes, como foi na sua, dá o primeiro banho e tira o dreno da mama. Aí, com uma semana, o paciente volta no consultório tirar o dreno do abdômen. Então, uma semana tirou o dreno do abdômen. Aí ela pode esticar o corpo e começar a levantar os braços, com uma semana. Então, recuperação, uma semana você pode começar a esticar o corpo e levantar os braços. Com 2 semanas,
Você vai poder dormir de lado e vai usar uma meia para trombose por 2 semanas, certo? Com 3 semanas, você pode dirigir. Então, 3 semanas pode dirigir. Com 4 semanas, então fechamos o primeiro mês. O que eu vou poder fazer? Dormir de bruços, se for o caso. Fazer caminhada leve, né? Leve. Leve. Fazer caminhada, dormir de bruço e a gente dá anticoagulante por 30 dias para evitar trombose. Então, fechamos um mês. Com 2 meses, eu posso fazer atividade física nos braços e nas pernas sem forçar a musculatura do abdômen. Né? Então, um flexor, um extensor, algum exercício que não força a musculatura do abdômen. Com 3 meses, aí está liberado para tudo. Aí o CrossFit pega solto. Aí o CrossFit pega solto. A cinta são 3 meses. O sutiã é 30 dias. Agora a cinta é 3 meses. Os primeiros 2 meses tem que usar 24 horas por dia. O terceiro mês pode usar 12 horas só. Ou só de manhã ou só à noite. A gente prefere que use de manhã e durma sem cinta. Para desinchar tudo, isso é uma coisa importante. Ah, doutor, mas quando que eu vou ver o resultado? Para desinchar é 1 ano. No mínimo 1 ano. As cicatrizes, para elas ficarem boas, são 2 anos. E a cicatriz é uma coisa interessante, porque nos primeiros 30 dias fica um risquinho. Então, tu deve ter um risquinho. Aí aparece, nossa, doutor, como minha cicatrização é boa. Só que ela começa a ficar vermelha. Ela volta com 6 meses, doutor, eu tenho queloide. 99% não é queloide, é a cicatriz mesmo, que ela vai começar a ficar vermelha, formar uns caroços, principalmente aqui no abdômen, da cicatriz embaixo. Vai ficar vermelha, dura, e às vezes coça, dá prurido, e vai passando pomada. Com 9 meses ela começa a clarear, e ela vai ficar madura com 1 ano e meio, 2 anos. Igual da cesárea, né? Depois fica um risquinho só, mas esse risquinho demora 2 anos. É tempo, hein? É tempo. É tempo, mas tem que ter essa consciência e a gente tem que ser muito claro antes de fazer a cirurgia, justamente porque a gente sabe o que esperar. Eu acho que isso traz muita segurança para o paciente, né? A pessoa sabe o que esperar. Exatamente. Como que foi a tua recuperação? Exatamente. É isso que o doutor falou, é bem importante, porque de começo, quando a gente vai lá, ainda mais eu na rotina louca que eu tinha e queria apressar muitas coisas e fazer tudo, né? Ah, eu vou conseguir antes, eu vou não sei o que antes. Ah, não, vai dar. Mas depois que você passa pela primeira semana, né? Daí você pensa assim, não, eu vou fazer tudo certinho, que nem o doutor recomendou, porque eu não quero fazer nada de novo. Não quero refazer mama, não quero que estoure ponto, não quero que nada. Então, vou fazer todo o processo, passo a passo, certinho. Então, assim, se seguir certinho, acho que não tem erro, né, doutor? A gente tem previsibilidade, né? Mas o médico tem que fazer a parte dele e a paciente também. Porque não adianta a paciente querer fazer as coisas, fazer força, fazer o que não pode ser feito, que o que vai acontecer? Vai formar seroma, acumular líquido, vai abrir ponto lá dentro, a cicatriz, ao invés de ficar um rostinho, vai largar. Então, tudo isso aí tem que ser os dois, tem que fazer, cada um fazer a sua parte. Até porque, né, a cicatriz de baixo, ela interna, né, os pontinhos, né? Não assim, teve ponto para tirar, né? Então, assim. são todos pontos internos. No umbigo, a gente deixa, às vezes, o pontinho, porque é muito profundo. Gente, deixa eu dar um pause aqui, um agradecimento, porque o umbigo é o umbigo mais lindo do mundo. Ela tinha um umbigo triste, o umbigo tava triste. Eu falo, gente, meu umbigo tá lindo. Eu fui na minha fisioterapeuta também, que atende vários atletas e tudo, e ver, além da Mônica, né, a Mônica é a fisioterapeuta da clínica, mas já fui na minha também uma vez. Ela viu a cirurgia, ela falou, nossa, a cirurgia tá perfeita. Ela até gostou, pegou contato, não sei se ela vai entrar em contato contigo. Tem muitas pacientes que vêm operar comigo só por causa do umbigo. E assim, o mamilo também ficou muito bonito, a cirurgia, a cicatriz está indo bem cicatrizadinha, tudo arrumadinho. Agora o umbigo tá perfeito. Tá bom. Muito lindo. Que bom. Quem sou eu, né? Doutor, eu tinha que dar esse adendo aqui, senão depois ia passar, mas tá muito bonito. Obrigado. De fato, é um trabalho artístico, artesanal. né? Que é uma artesanal. técnica nova, né, doutor? Que você mantém um umbigo natural, só refaz por cima ali, né? Assim, existem muitas técnicas de umbigo. Por quê? Tudo que existe muitas técnicas é porque ninguém dá tempo. Porque quando a coisa é boa, todo mundo só faz uma técnica, né? Sim. E nesses anos a gente foi aprimorando a nossa técnica. Então, você vai aprimorando, faz, fica bom, fica melhor, fica ruim, até você chegar. Então, hoje eu estou na maturidade da cirurgia plástica, né? Então, eu estou assim, eu tenho previsibilidade. Então,
Tu tem ideia de quantas cirurgias tu já fez, não? Puta, posso falar mais de 15 mil. É bastante. Mais de 15 mil. Dá pra aprender alguma coisa com isso. 25 anos, pode pôr mais que isso. Você faz cirurgia toda semana? Toda semana. E uma coisa que eu falo sempre para minha esposa, eu não posso nunca estar de manhã 90%, tem que estar 100%. Mesmo que para mim seja mais uma cirurgia, mas para a paciente é a cirurgia da vida dela. Sim. Entendeu? Então eu não posso entregar, chegar lá, estou cansado, estou não sei o quê, não estou com vontade. Não, sempre tem que estar bom. Né? Porque para mim pode ser mais uma cirurgia, mas para você é a cirurgia da tua vida. Então eu tenho que entregar o máximo de mim. O mental não pode estar mais ou menos. Isso é que nem casamento. Não adianta você chegar no final do ano e falar assim, ó, amor, eu fui 99% fiel a você. Esse 1% vai dar rolo. Não existe isso, né? Exatamente. Tanto que, assim, às vezes o pessoal convida para jantar, para sair dia de semana, eu não vou. Eu não vou porque às vezes você toma um vinhozinho, não que vá, mas você não vai estar 100%. Você vai estar 90%. Não, você tem que estar 100%. Se diz que médico é que nem padre. São trabalhos vocacionados. Ou você está 100% no jogo, ou não adianta entrar. Vou entrar porque alguém mandou, porque é bonito, porque dá status, porque dá dinheiro. Não. Médico tem que ser vocacionado. Eu sempre bati muito nessa tecla. Que eu dou aula na universidade para os meus alunos da área de saúde, e eu sempre falo a mesma coisa. Se vocês que trabalham com saúde não estiverem conscientes dessa necessidade de ser vocacionado, procura outra coisa, cara. Vai ser feliz fazendo outra coisa. A gente já teve trabalhos, e eu já fui oficial militar, não curti, saí, fui fazer outra coisa, já fiz 1 milhão de coisas. A gente já teve alguns negócios como a padaria, a Simone gosta muito dessa área, e são coisas que daí você fala, puxa vida, para aquilo ali, naquele momento, a gente não está feliz. Cara, muda, não fica insistindo numa coisa, porque é isso que o doutor está falando agora. Para aquela pessoa, é o momento da vida dela que vai fazer diferença daquele momento para frente, né? O restante da vida dela. A gente tem que ter dedicação, tem que ser dedicado, fazer as coisas direitinho, senão, se não fizer direito. Fazendo direitinho, às vezes as coisas se complicam, né? Então, você tem que dar o máximo de você para entregar o melhor resultado possível. Falando em complicações, a gente está falando aqui de todos os aspectos, da parte legal, da parte que é mais difícil. Existem complicações para esses tipos de cirurgia? Sim. Os pacientes, doutor, mas qual complicação pode dar? Bom, pode dar muitas complicações, mas a mais temida é a embolia pulmonar. O que é embolia pulmonar? É um coágulo que sai da perna e vai para o pulmão. Né? Isso pode acontecer não só na cirurgia plástica, em qualquer cirurgia. Qualquer cirurgia pode dar embolia pulmonar. O que a gente faz para evitar isso aí? O paciente usa uma meia, né, na cirurgia e por 14 dias. Durante a cirurgia é usada uma bota, chama bota pneumática, que fica massageando a panturrilha, e ela faz uso de anticoagulante por 30 dias. Então, assim, nada é 100%, mas usando esses métodos é muito, muito raro acontecer. Diminui muito o risco, né? Diminui muito o risco. E é por isso que o paciente também tem que entrar no jogo, porque às vezes, eu não trabalho com cirurgia, minha parte é a nutrição, mas eu sempre falo para os pacientes que uma parte do trabalho é o que eu faço, é a indicação, é a certeza que eu estou dando ao indicar um suplemento, um tratamento em específico, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela. E ela precisa entender que é o dela que está na reta. Então, eu sempre falo isso para o paciente. Se você não entender que é você o responsável maior por pegar esses cuidados, essas orientações e colocar em prática, ninguém vai fazer isso pegando você pela mão. Uma coisa que a gente fez com a Simone, e isso em boa parte é mérito dela mesmo, foi uma prévia na preparação da cirurgia. Essa prévia é o quê? Alimentação, atividade física, o mental tem que estar muito bem, a gente tem que estar com essa parte mental muito bem. Isso é o mais importante. Como que foi para você essa prévia? O que você fez no antes da cirurgia? No antes da cirurgia. Eu procurei fazer tudo que eu, antecipar todos os meus compromissos, digamos assim, no dia a dia, para que eu pudesse fazer a cirurgia e realmente ter esse repouso de 3 meses, de 3 semanas, aliás, tranquila. Porque às vezes você faz alguma coisa e deixa algo pendente, nesse período vai ficar se preocupando com aquilo. Então, acho que você tem que focar na tua recuperação. Segundo, alimentação. Eu vejo que muitas pessoas, isso eu já queria deixar lá dentro aqui, para todo mundo que está escutando esse podcast,
que cada um, claro, tem o seu objetivo. Se você se identifica comigo e tem o mesmo objetivo que eu tinha sobrepeso, já cheguei aos meus 90, 91 quilos, cheguei até os 65, diminuí na minha competição, e decidi que 65 é algo de muito pouco para mim, pela minha estrutura e pela massa muscular que eu quero ter. Então, acho que uns 70 quilos ali é o ideal. E foi isso que eu perguntei pro doutor quando eu fui na consulta. Eu devo emagrecer mais ou eu devo estar assim? O que eu devo fazer para estar no momento da cirurgia? Ele me respondeu assim: você precisa vir para a cirurgia do jeito que você quer estar daqui para frente. Né? E foi o que eu fiz. Então, é com esse corpo que eu quero estar daqui para frente. Muita gente vai na cirurgia plástica achando que ali vai emagrecer. Ali, o doutor vai me tirar, sei lá, 5 quilos, vai 2 quilos de lipo, vai mais a pele, mais o seio, sei lá. Mas daí, se você não tem uma consciência alimentar de que você precisa se alimentar direito para fazer atividade física, não tem esses hábitos, não adianta nada. Você vai voltar tudo de novo ao seu peso. Então, a cirurgia plástica não é uma cirurgia de emagrecimento. É uma cirurgia de correção do que você já fez lá atrás e viu que até agora não teve como mudar. Que no meu caso, era flacidez, tanto de mama quanto de abdômen. Então, foi lá e fiz nesse momento. Então, isso é bem importante todo mundo ter em mente. Vai fazer para fazer uma correção no teu corpo do que você não conseguiu atingir com o seu estilo de vida. Então, antes de fazer a cirurgia, eu não fiz dieta. Vou fazer uma dieta restritiva. Não, meu corpo tem que estar preparado, tem que estar forte, porque ele vai sofrer um processo inflamatório e ele precisa se recuperar rapidamente. Então, nada de loucura, de ficar sem comer, de tomar remédio, sei lá, para emagrecer, enfim. Não, mantive minha dieta normalmente. Treinei até o último dia pesado, porque eu sei que eu ia sentir falta de treinar depois. Não deixei esse hábito para trás. Mantive a minha suplementação, o que eu já tomo frequentemente há muito tempo. Glutamina, creatina, colágeno. Depois perguntei pro doutor se eu podia continuar. Ele falou: pode, a hora que você voltar para casa, pode continuar tudo. Tanto é que depois o meu nutricionista até pediu para incluir arginina na minha alimentação, na suplementação, né? Então, glutamina, arginina e a creatina para tentar manter massa muscular e não ter uma perda tão grande nesses 3 meses sem treino pesado. E preparei o meu intestino, que isso é um caso que muitas pessoas têm esse problema de prisão de ventre. Né? Até porque, depois o doutor vai explicar certinho, mas como mexe tudo aqui, dá uma apertada ali, corta ali, tende a prender o intestino também. E eu usei esse kit aqui de suplementos que foi criado pela Fitoessência, pelo Dr. Júlio, que me ajudou demais. Então, mas não foi assim no dia da cirurgia. Eu já comecei há 1 mês antes fazer essa suplementação e não tive problema com prisão de ventre. Todo dia no banheiro certinho. O dia que eu cheguei em casa, já fui pro banheiro e depois todos os dias sem problema nenhum, sem constipação nenhuma. Então, as mulheres, elas são constipadas, né? Minha esposa, minhas filhas, toda quanto é mulher que você vai operar, doutor, mas eu sou constipado. E quando você faz a cirurgia, você amarra o músculo. Como você amarra o músculo, você aperta lá dentro. Então, elas ficam mais constipadas ainda. Então, uma das coisas difíceis no pós-operatório é evacuar a primeira vez. E quando você contou para mim que tinha feito isso, eu dei para minha esposa com minhas filhas usarem. Olha lá como ela está feliz. Que bom. Que coisa boa. A gente tem aqui 3 coisas que a gente utiliza, né? O composto de fibras, que aqui tem glutamina, inulina e outras fibras, que além de fibras tem a parte de pré-biótico, né? Ajuda a nossa microbiota intestinal a funcionar melhor. A própria microbiota vai produzir alguns tipos de ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, o propionato, que fazem com que o nosso intestino também mantenha uma saúde dos enterócitos ali, das células do nosso intestino. As enzimas digestivas são absolutamente imprescindíveis nesse processo, porque é onde você tem toda essa amarração, e isso que você não falou nem da cinta ainda, né? Isso, cinta. Nossa, eu tô aqui, né? Toda... Parece um robozinho. Cinta, placa pra frente e pra trás, gente do céu, né? E as enzimas ajudam a gente a fazer esse processo da digestão,
Geralmente, quando você tem um início de digestão bem feito, sobra pouca coisa para as bactérias terem que quebrar, principalmente as proteobactérias, né? Que são aquelas que quebram proteína, e aí você tem uma digestão assim, muito melhor. E os probióticos, muita gente acha que probiótico é para repor essa parte de bactérias que a gente tem no intestino, na verdade não é bem isso. O probiótico ele tem um grande estímulo, nós temos um tecido no intestino chamado GALT, que é o tecido linfóide associado ao intestino, e quando os probióticos passam por ali, o próprio corpo começa a produzir algumas citocinas que fazem o controle dessa microbiota. Então, esse composto, geralmente a gente faz para cirurgias desse porte 2 semanas antes até 2 semanas ou 3 semanas depois. As fibras você pode continuar por mais tempo e as enzimas também. Espero que isso seja razoável para muita gente que sofre. Né? Excelente. Uma outra coisa que você falou, um ponto interessante. Doutor, mas depois da cirurgia, será que se eu comer, eu engordo ou não engordo? Bom, o que acontece? A gente tem a gordura subcutânea, ela funciona como se fosse um colchão. Então, quando você ingere muita caloria, aumenta esse colchão, diminui esse colchão. Quando você faz a lipoaspiração, cirurgia plástica, você resseca uma grande quantidade de células gordurosas. Então, no espaço que você tinha 3x, agora você tem x. Então, você diminui a quantidade de células gordurosas nesses locais. Se a pessoa começa a ingerir muita caloria, nesses locais, ela não engorda. Mas ela engorda onde? Nas vísceras, que é pior. Então, ela faz uma gordura visceral. Então, vai gordura no fígado, gordura dentro do músculo, gordura intravisceral, que é pior do que a gordura subcutânea. Entendeu? Então, assim, doutor, mas aqui não engordou mais, mas ela está com um abdômen abaulado, uma gordura visceral. Então, que é pior que a gordura subcutânea. Sim. E para essa não tem lipo. Essa não tem lipo. Essa não tem lipo. E a mais difícil que tem da gente tirar, esse é complicadíssimo. Uma última pergunta importante para a gente fechar o nosso trabalho de hoje. A importância de uma equipe integrada com vários profissionais, como você faz na tua clínica. Médico, fisioterapeuta, esse povo todo. A gente trabalha lá, tem uma equipe boa, né? Eu, a fisioterapeuta, minha esposa, que é a coordenadora da físio, o pessoal de enfermagem que vai na casa das pacientes, dar banho, trocar o curativo. Sim. E a gente já está com esse sistema aí mais de uns 15 anos, mais ou menos. Então, o paciente vem, consulta comigo, faz a primeira consulta, aí vai no administrativo, volta, faz a cirurgia. Quando ela está em casa, no segundo, terceiro dia, vai uma equipe lá dar assistência para ela. Quando ela volta com uma semana, ela já vai na fisioterapia. Uhum. Um adendo. Quando ela faz a consulta pré-operatória comigo, ela faz uma consulta pré-operatória com a fisioterapeuta também. Né? Tem muitos detalhes de como usar cinta, o que pode, o que não pode fazer, assim, mais assim... Eu falo geral, e ela fala mais esmiuçado. Então, ela faz a consulta pré-operatória comigo e com a fisioterapeuta. Quando ela volta nos retornos, ela vai voltar sempre uma vez por semana. E sempre com a fisioterapeuta. E é o dia que eu estou na clínica também. Então, eu passo, ela começou com a fisioterapia, eu vou lá, converso, passo as orientações e volto a atender na outra sala, que são as primeiras consultas. Então, todo paciente que vai na fisioterapia, eu sempre dou uma olhada. Então, sempre uma vez por semana eu vejo as pacientes. Isso fez diferença para você, não? Nossa, atendimento exemplar, assim. Eu não tive dúvida em nada do processo. Dúvidas que eu tive, eu tirei com o doutor, tirei com a fisioterapeuta. É um atendimento muito bom, a equipe é totalmente preparada. Nessa consulta que a gente tem com a pré-fisioterapia lá, você não tem que ir atrás de uma cinta ou de... Ela já mede ela já mede na hora, já tem lá, já te errado. entrega, já deixamos agendada o retorno para a próxima fisioterapia. Eu trabalho excelente. E falando de fisioterapia, muita gente eu vejo que tem o medo de ir nessa fisioterapia no pós-cirurgia. Acho que vão amassar. Porque realmente aperta, você tem que fazer um movimento diferente, mas isso é essencial para a recuperação. Você sai aliviada da fisioterapia. Nossa, a hora que termina assim, você respira, você sai outra pessoa. Você chega meio corcundinha, você já vai alinhando. Na próxima, bruxinha. mais um pouquinho. Depois mais um pouquinho. É nada que não, a bruxinha a primeira semana. A primeira semana, primeira semana deu vontade até de cobrir os espelhos lá de casa, porque não dava para se ver muito, não. Depois as coisas vão melhorando. E assim, até eu chegava para a Mônica e falar, Mônica, eu fiz assim 40 minutos todo dia de fisioterapia, fiz 3
4 séries de 15 repetições cada uma. Ela olhou pra mim e falou: você é adepta de treino mesmo, né? Porque ficar contando série, ficar contando repetição, fazer todo dia cronometrado, ai, com musiquinha ainda, né, amor? Coisa de fisiculturista. Né? Falei sim, regradinha todo dia. Ela falou: tá vendo? Tá aí que tá teu resultado, já tá retinha e já tá andando bem, já tá resolvendo, né, o problema. Eu falei: é isso mesmo, eu acho que se depende o que está ao meu alcance, eu vou fazer. Por que eu vou deixar de fazer? E no começo é difícil. O braço trava, você vai tentar girar aqui, o abdômen dói, arde, assim, porque teu corpo ele tá ali muito travadinho e o corpo tá se recuperando. Então, o movimento, assim como na vida da gente é importante, no pós-cirúrgico é mais importante ainda. A primeira semana é difícil, é difícil. Só o marido para aguentar mesmo, né? Eu vou direto pro céu. Gupt, pega o elevador direto. Eu sei, porque eu já operei várias vezes minha esposa, né? O ruim é quando você opera a paciente e leva para casa para cuidar. É bom quando você opera e deixa para outro cuidar, né? O duro é você escutar a reclamação, porque... Você falou, né, Simone, que a primeira semana eu vou fazer tudo certinho para não ter que passar por isso de novo. É engraçado que essa primeira semana é bem essa consciência que todo mundo tem, né? Mas aí passou a primeira semana, 2, 3, você começa a recuperar. Um mês depois você já está bem, né? 6 meses depois você já está programando a próxima para o próximo ano, entendeu? E é um ciclo vicioso. Porque é só no começo que você tem essa sensação de que nunca mais vai passar por isso. Depois você acaba... Minha esposa acha que cirurgia plástica é que nem Natal, tem que fazer todo ano. Coisa boa. Mas ela tem um cirurgião em casa, por que não? Então ela tem esse privilégio, né? Eu não sei, eu tô na dúvida aqui, de repente pra mim eu tô pensando, acho que vai ser só essa, não pretendo. Não dá ideia não, doutor. Ainda não passei por essa fase ainda, pra mim, eu quero fazer tudo certinho pra não ter que fazer nada mais. Tá certo. Gente, uma conversa super instrutiva, super gostosa, o tempo passa rápido. Eu imagino que aqui a gente tenha abordado as principais questões acerca da cirurgia plástica nessas 3 linhas principais que a gente falou agora. O doutor ainda trabalha com a parte de nariz, sim. A gente nem chegou a entrar aqui. Falamos da bléfaro, né? Enfim. Mas, assim, é um homem multifuncional, vale muito a pena conhecer. A gente vai deixar todos os contatos de todo mundo na descrição aqui do vídeo. E você que ainda tem alguma dúvida, que tem alguma pergunta, pode registrar a sua pergunta aqui nos comentários. E antes de encerrar, gostaria de fazer um adendo especial aqui à Fitoessência, que nos recebe aqui hoje. A Fitoessência, que é o nosso patrocinador aqui do Fitocast. Hoje o Fitocast é o maior podcast na área de saúde do estado do Paraná, que só um dia estejamos entre os maiores aí do nosso país, né? Isso é coisa muito boa. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Sei que você tem um tempo super corrido aí e tirou um tempinho para estar com a gente aqui hoje. Suas considerações finais ao público que nos acompanha. Não, eu queria agradecer o convite, foi muito gostoso estar aqui. E uma coisa que eu gostaria é que todas as minhas pacientes fossem igual a Simone, né? Paciente alto astral, recuperação tranquila, correu tudo bem. Ela é um exemplo de paciente. Isso é um parabéns, hein? Obrigado. Só estou seguindo as recomendações do meu médico. Você sabe que o astral da paciente interfere diretamente na recuperação. Se a paciente chega com alto astral, alegre, mesmo com dor, você vê que vai com uma beleza. Agora, se já chega lá com depressão, com muita dor, dói aqui, dói ali e tal, você vê que é um pós-operatório enrolado, demora para deslanchar. Então, o psicológico tem muita relação no pós-operatório. O papel do psicólogo na nossa vida, aliás, de uma forma geral, para quem precisa, obviamente, tem que procurar, e nesses casos ajuda bastante até pelo aquilo que você falou, né? Às vezes nem é o caso fazer uma cirurgia, porque a pessoa acha que vai resolver todos os problemas da vida dela. Aquele não é o momento. Não é aquele momento. E eu acho que para você deve ser muito difícil falar para a pessoa, olha, agora não vai, melhor não. Não, acaba não é assim, eu quero. E às vezes tem que falar, às vezes tem que negar. Eu posso falar que de cada 10 pacientes, uma eu não opero. Eu falo que não é a hora, não é o momento. Espera um momento melhor para você fazer a cirurgia. Resolve tuas tretas antes. Suas considerações. Falando, né, de momento ali, né, doutor, eu fui na consulta com o doutor metade do ano passado, lembra? Eu acho que levou uns 8 meses para eu realmente decidir que eu queria fazer e fazer com o doutor. Então, isso que é importante, você alimentar, amadurecer essa ideia e escolher o momento certo para ir lá e fazer essa cirurgia.
E assim, um outro ponto que muita gente toca e a gente acabou não comentando aqui. Custo, né? Muita gente deixa de fazer uma cirurgia ou deixa de realizar um sonho, assim, por causa do custo financeiro. Tem o custo financeiro? Claro que tem um custo financeiro. Mas nessa consulta inicial, o doutor deixa tudo claro, a equipe dele. Eu fui em outros médicos também. Eles esclarecem, você pega o valor, pega a confiança do médico, coloca tudo isso em peso e você decide. E tem possibilidades lá na clínica, eles me deram várias possibilidades de parcelamento, você pode até fazer um consórcio. Você pode começar a decidir hoje vou fazer a cirurgia no próximo inverno. Que acho que isso é legal, né, doutor? Fazer cirurgia no inverno, porque eu tive bastante inchaço e tal, usar essas cintas, então acho que no friozinho é um pouquinho melhor a recuperação, só uma dica. Então, você pode fazer um consórcio, você pode ir pagando aos pouquinhos essa cirurgia, guardando o teu dinheiro como se fosse para você comprar uma moto, comprar um carro, um bem seu. Só que esse bem é o teu corpo. É o que você está investindo em você. Então, se você pretende realizar esse seu sonho, comece a guardar dinheiro para isso. E vai conhecer lá a clínica do doutor, que eles vão te dar possibilidades para isso. Você sabe que eu fiz tudo a gente tem estatística, né? A média dos pacientes entre consultar e operar é 4 meses. Então, o paciente que consultou hoje, nós temos setembro, vai para outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, os pacientes que nós estamos consultando hoje é para operar em dezembro e janeiro. Lógico, tem paciente que opera nesse mês, tem paciente que vai operar só daqui 1 ano. Aí você põe na média, dá 4 meses. Sensacional. Muitas perguntas, muitas dúvidas. Eu demorei todo esse tempo, porque no começo eu achava que seria uma coisa rápida, uma recuperação rápida, os achismos, né, da vida. Daí, quando eu fui lá, o doutor me explicou certinho, eu pensei, não, eu vou lá fazer o meu processo de preparação, de competição, e depois eu vou ver como o meu corpo vai reagir a essa restrição alimentar, e depois como que ele vai voltar, se eu realmente preciso fazer ou não. Daí, passou todo esse processo, voltei ao meu peso ideal, e daí eu decidi, não, eu não quero esse corpo desse jeito, eu quero tirar esse excesso de pele, quero reconstruir meu corpo. E daí eu decidi, voltei na consulta, fiz nova consulta, falei, agora nós vamos fazer, doutor. E tá aí, né? Legal. E fiz, e tô super satisfeita, tô feliz com os resultados, tô no processo de recuperação e agradeço muito o doutor e a sua equipe, que foi um excelente trabalho. Obrigado. Sensacional. Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós temos aí todos os links de todos os produtos que a gente falou aqui, das técnicas, as dúvidas que você pode tirar, consultório do doutor, contatos, tudo na descrição desse vídeo. E o que a gente não respondeu, que você quiser saber também, pergunte lá, que nós vamos incomodar ele, hein? Nós vamos mandar umas perguntas lá para encher o saco dele lá. Doutor, muito obrigado pelo seu tempo. Simone, muito obrigado pelo seu tempo. E se você que está acompanhando aqui a gente ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faz a tua inscrição, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, que eu tenho certeza que a nossa conversa aqui vai resolver o problema de alguém que está com aquela dúvida, e muita gente, imagino, está com essa dúvida há muito tempo, né? Tem gente que não pergunta e fica lá se incomodando, 10 anos depois se arrepende de não ter feito. Então, menos desculpas para não fazer, mais argumentos para fazer. Sejam muito bem-vindos e até o nosso próximo episódio.